Olá, seguidores! Como pode um serial killer brincar tanto com a polícia por muito tempo? Mais precisamente por 3 décadas. E como pôde que durante todo esse tempo a polícia entrou nesse joguinho de gato e rato? Mas quem era esse serial killer, afinal de contas? Uma mente privilegiada ou um narcisista midiático que gostava muito de ter os holofotes à sua procura, mas preferia ficar nas sombras? Alguém que gostaria de divulgar os seus feitos, mas não gostaria que ninguém soubesse o seu nome. Alguém que gostaria de pousar de chefe de família, mas que estava muito longe dessa condição. Alguém que, quando se viu esquecido tanto na mídia quanto nas páginas policiais, pisou em falso, cometendo um erro primário e se entregou como Dennis Rader, o BTK. Seguidores, antes de iniciar o vídeo de hoje, eu quero dizer a vocês que não estou sozinho nesse barco. Pelo contrário, estou muito bem acompanhado pelo casal Fier, Marcelo e Roberta, que vão apresentar o caso BTK junto comigo, como meus convidados. O Marcelo e a Roberta possuem um canal no YouTube chamado Casal Fier True Crime. E eu tenho certeza que quem gosta dos vídeos do Navegante Criminal vai gostar muito também dos vídeos do Casal Fier. Vou ver se consigo deixar um link do canal deles na minha descrição. E peço aos meus seguidores que acompanhem agora esse caso que eu estarei fazendo com eles. E que depois visitem e se inscrevam no canal deles, se não forem inscritos. O Navegante Criminal recomenda. Olá, seguidores! A gente quer agradecer primeiramente ao Navegante Criminal pelo convite, né? Sim. De estar aqui no canal dele. É uma honra pra gente estar aqui. E hoje a gente vai falar sobre o caso BTK. O caso aí é um caso longo, é um caso que o Navegante já entrou em contato com a gente, né? Há um certo tempo tempo pra gente já se organizar. E é isso, vamos pro vídeo. Dennis Lynn Rader nasceu em 9 de março de 45. Ele se tornou um assassino em série americano conhecido como BTK, um apelido que ele deu a si mesmo, tirando da abreviatura de Bind, Torture e Kill, ou traduzindo para o português, amarrar, torturar e matar. Era conhecido também como o estrangulador BTK. Entre os anos de 1974 e 1991, ele matou cerca de 10 pessoas nas cidades de Wichita e Park City, no estado de Arkansas, e enviou cartas provocadoras à polícia, aos jornais locais, contando detalhes do seu crime. Após um hiato de um pouco mais de uma década, Rader voltou a mandar cartas em 2004, que levou à sua prisão no ano seguinte. Não muito tempo após ser preso, ele confessou seus crimes e se declarou culpado perante um juiz. Ele recebeu 10 sentenças de prisão perpétua pelos homicídios que cometeu, sendo encarcerado na instituição correcional Eldorado, em Prospecto Township, no condado de Butler, no Kansas. Dennis Lynn Rader nasceu em 9 de março do ano de 1945, filho de Dorothea May Rader, nascida na cidade de Cook, no estado de Illinois, e William Elvin Rader, sendo um dos 4 filhos. Seus irmãos eram Paul, Bill e Jeff Rader. Ele cresceu na cidade de Wichita. Seus pais trabalhavam muito e prestavam pouco atenção a seus filhos em casa. Rader mais tarde lembraria com exatidão o sentimento de ser ignorado por sua mãe e o sentimento que isso gerou contra ela por conta disso. Muito jovem, Rader nutria várias fantasias sexuais sádicas, que envolvia torturar mulheres presas e indefesas. Ele também mostrava sinais de zoosadismo ao torturar, matar e enforcar animais pequenos. Rader buscava satisfazer seus fetiches sexuais por voyeurismo e asfixia, e também autoerótica e crossdressing. Ele costumava espionar as vizinhas enquanto se vestia com roupas de mulher, incluindo roupas íntimas femininas, e que ele havia roubado. E então se masturbava com cordas ou outras amarras nos braços e pescoços. E anos mais tarde, durante um período de pausa nos seus assassinatos, Rader tiraria fotos de si mesmo vestindo roupas de mulher,
e uma máscara feminina enquanto amarrado. Mais tarde, ele admitiria que fingia ser suas vítimas como parte de uma fantasia sexual. Heather manteve suas inclinações sexuais bem escondidas. Contudo, era amplamente considerado em sua comunidade como normal, cortês e educado. Depois de se formar na escola, Heather estudou na Kansas Wesleyan University, mas tinha notas medíocres e largou a faculdade após um ano. Ele então se alistou na Força Aérea dos Estados Unidos, servindo de 1966 a 1970. Após ser dispensado do serviço ativo, ele se mudou para Park City, onde começou a trabalhar no departamento de carnes na rede de supermercados IGA, onde sua mãe trabalhava como escriturária. Em 22 de maio de 1971, Heather se casou com Paula Dietz e eles tiveram 2 filhos juntos, Carrie e Brian. Dennis foi então estudar na Butler Community College, em El Dorado, Kansas, conseguindo uma graduação em eletrônica no ano de 1973. Ele então se matriculou na Universidade Estadual de Wichita, se formando em 1979 com um diploma em Administração de Justiça. Heather inicialmente trabalhou como montador para a Coleman Company, uma empresa que fabrica conteúdo para acampamento. Ele depois trabalhou para o escritório de Wichita da empresa ADT INC, de 1974 a 1988, onde trabalhou especificamente na instalação de alarmes de segurança, cujos pedidos haviam aumentado exponencialmente após os assassinatos do BTK terem começado. Heather foi o supervisor de campo operacional do censo para a área de Wichita em 1989, antes do censo federal de 1990. Em maio de 1991, Heather se tornou um apanhador de cães e oficial de conformidade em Park City. Nessa posição, vizinhos se lembram dele como sendo excessivamente zeloso e extremamente rígido, além de sentir um prazer em especial em intimidar e assediar mulheres solteiras. Uma vizinha reclamou que Heather teria mandado sacrificar seu cachorro sem motivo algum. Heather foi membro da Igreja Luterana de Cristo e foi eleito como presidente do conselho de sua congregação. Ele também foi líder dos escoteiros mirins do Kansas. Em 26 de julho de 2005, após a prisão de Heather, sua esposa requisitou e conseguiu na justiça um divórcio de emergência, que exclui o período normal de espera e agiliza o processo com maior rapidez. Em 15 de janeiro do ano de 1974, 4 membros da família Otero foram assassinados na cidade de Wichita, no Kansas. As vítimas foram Joseph Otero, de 38 anos de idade, Julie Otero, de 33 anos de idade, e Joseph Otero Jr., de 9 anos de idade, e Josephine Otero, de 11 anos de idade. Os corpos foram encontrados pelo filho mais velho da família. Quando foi preso em 2005, Heather confessou ter assassinado a família Otero e descreveu o crime em detalhes para o tribunal, afirmando ter matado os 4 via asfixia, sendo que a mulher ele torturou antes de assassiná-la, para satisfazer seu sadismo sexual. Ele costumava asfixiar alguma das vítimas até quase ao ponto de inconsciência, e depois que a vítima retomava consciência, para então assim enforcá-la. Heather havia escrito uma carta onde assumiu a autoria dos seus homicídios e a colocou dentro de um livro de engenharia na Biblioteca Pública de Wichita, em outubro de 1974. E depois mandou uma mensagem para um jornal para eles recuperarem a carta. Nela, Heather descreveu como matou a família Otero em janeiro daquele ano. Naquele ponto, a polícia não tinha ideia de que estavam lidando com um assassino em série, e pareciam nem estar perto de encontrar o responsável. Heather era metódico nos seus crimes, e evitava ao máximo deixar provas para trás. Sendo bem sucedido nisso, as evidências de DNA que ele deixava nas cenas do crime eram, na época, inúteis para a polícia, devido à ausência de testes de DNA, que só surgiu nos anos 90.
O modus operandi de Dennis Hader era de um stalker, perseguição. A vítima, que era alguém aleatório que ele encontrava pelas ruas e então invadia suas casas quando não estavam por lá e esperava a chegada da pessoa. Normalmente, Hader cortava a linha telefônica da casa que pretendia atacar, mas no caso da família Otero, como fez em alguns outros casos, ele invadiu o imóvel com uma arma e afirmou que era um assalto ou que estava fugindo da lei. Ele precisava de dinheiro ou alguma outra coisa para tentar tranquilizar as vítimas. Hader afirmava que iria amarrá-las apenas para que não causassem problemas e que logo iria embora. Mas então as torturava e matava, na maioria dos casos por asfixia, e depois tirava alguma lembrança para si, uma foto do corpo ou pertence pessoal da vítima, e depois ia para casa, às vezes detalhando o que havia feito em suas anotações ou escrevendo um poema sobre o assunto. Entre a primavera de 1974 e o inverno de 1977, Hader matou mais 3 mulheres, Catherine Bridge, Shirley Viana Helford e Nancy Fox. No começo de 1978, ele mandou uma carta para a rede de televisão Jack, em Wichita, onde reivindicou a morte da família Otero e dessas 3 mulheres assassinadas por ele próprio como BTK. Através das mensagens que enviava, BTK deixou claro que ele ansiava pela atenção da mídia. E assim, ele continuava a enviar suas cartas. Na segunda mensagem endereçada para a imprensa, Hader afirmou que havia um assassino em série à solta em Wichita. Um poema foi incluído intitulado Ode to Nancy, que numa tradução livre para o português significa Morte para Nancy, uma paródia da letra da música Odette. Na carta, ele alegou ser levado a matar por algo que chamava de fator X, que ele caracterizou como um elemento sobrenatural que também havia motivado os assassinatos cometidos por Jack o Estripador, o filho de Sam e o estrangulador de Hillside. Hader pretendia ter matado outras pessoas, como Anna Williams, que em 1979, aos 63 anos de idade, escapou da morte quando chegou mais tarde em casa do que o esperado. Dennis Hader explicou durante sua confissão que ele havia ficado obcecado com Williams, ficou absolutamente lívido quando ela evadiu ele. Ele havia passado horas esperando por ela dentro de sua casa, mas acabou ficando impaciente e partiu antes que ela voltasse. Marine Edge, aos 53 anos de idade, foi encontrada morta em 5 de maio de 1985, na West Street North, entre as ruas North Weeb Road e North Greenwich, em Wichita. Hader havia matado ela em 27 de abril e chegou a levar o corpo dela para sua congregação, a Igreja Luterana de Cristo, onde ele servia como presidente. Lá, ele fotografou o corpo dela em várias posições sexualmente sugestivas de bondade. Hader já havia armazenado folhas de plástico preto e outros materiais na igreja, em preparação para o assassinato, e depois jogou fora o corpo em uma vala remota. Ele chamou este plano de Projeto Cook, Biscoito. Em 1988, após os assassinatos de 3 membros da família Fager em Wichita, uma carta supostamente escrita pelo assassino BTK foi recebida por um jornal. Na carta, ele negou ser o responsável pelos assassinatos dos Fager, mas elogiou o autor, afirmando que ele fez um trabalho admirável. Não foi provado até 2005 que de fato aquela carta foi escrita por Hader. A polícia também afirmou que ele não era responsável por aquelas mortes. Além disso, 2 das mulheres que Hader estava perseguindo na década de 1980 e uma que ele perseguiu em meados dos anos 90 entraram com os mandados de restrição contra ele. Uma delas chegou a se mudar para evitá-lo. Sua última vítima, Dolores E. Davis, foi encontrada em 1º de fevereiro do ano de 1991, na junção das ruas West Street North e North Meridian Street, em Park City. Hader matou ela em 19 de janeiro. Em 2004, a investigação sobre o assassino BTK já havia sido arquivada, sendo considerado um cold case.
Nesta época, Ryder havia lido no jornal uma matéria sobre os quase 30 anos do primeiro crime do BTK, o assassino da família Otero. Porém, naquela altura, poucas pessoas na cidade de Wichita se lembravam dos assassinatos com clareza e muitos policiais acreditavam que possivelmente BTK já estivesse morto. Pois é, seguidores, só que isso deixou o Ryder irritado. Como assim estou esquecido? Era assim que pensava o BTK, e ele não queria ser esquecido. Assim, ansiando por reconhecimento, ele voltou a mandar cartas e mensagens para a mídia local, e esse foi o maior erro que ele cometeu na vida, pois até aquele momento a polícia não o considerava como um suspeito, e a comunicação com a mídia abriu uma nova linha de investigação para encontrar o BTK e prendê-lo, o que aconteceria em fevereiro de 2005. Em março de 2004, porém, o jornal The Wichita Eagle recebeu uma carta cujo endereço de retorno era de alguém chamado Bill Thomas Kilman. O autor da carta alegou que ele teria assassinado Vicky Wergel em setembro de 86, mandando como prova 2 fotos. As 2 fotos enviadas eram uma da cena do crime e a outra da carteira de motorista dela, que o BTK havia roubado e levado com ele na ocasião da sua morte. E antes disso, a polícia nem considerou a hipótese de que Vicky Wergel havia sido morta pelo BTK, pois no início de sua carreira criminosa ele costumava mudar o seu modus operandi crime após crime para confundir a polícia. Uma amostra de DNA coletada nas unhas de Vicky deu uma nova prova para a polícia analisar, mas ainda não tinham como fazer comparação com outra amostra. A polícia começou então a fazer uma série de testes de DNA com centenas de homens para descobrir quem era o assassino em série. No total, mais de 1.300 amostras foram analisadas, mas com pouco resultado. Em maio de 2004, a estação de televisão Cake em Wichita recebeu uma carta com títulos de capítulo de uma falsa autobiografia intitulada de BTK History, além de identidades falsas e um caça-palavras. Em 9 de junho, um pacote foi encontrado colado a uma placa de pare na esquina de uma rua importante. Na mensagem havia detalhes gráficos dos assassinatos dos Otero e um desenho que ele chamou The Sexual Thrill It's My Bill. Em tradução livre, a emoção sexual é por minha conta. Também incluída estava uma lista de capítulos para um livro proposto intitulado The BTK History, que fazia alusão a uma história escrita em 1999 pelo escritor David Lohr da Curt TV. O capítulo 1 foi intitulado Nasce um Assassino em Série. Em julho, um pacote colocado no slot de devolução de uma biblioteca pública continha material bizarro, onde o autor afirmou que teria sido responsável pela morte de Jake Allen, de 19 anos, em Argonia, Kansas, que havia acontecido no começo daquele mês. Essa alegação era falsa, com a morte sendo julgada como um suicídio. Após sua captura, Ryder admitiu durante o interrogatório que ele planejava recomeçar a matar. Depois de quase uma década e meia parado, em outubro de 2004, e estava perseguindo uma vítima em potencial. Nesse mesmo mês, um envelope pardo foi colocado em uma caixa da UPS em Wichita. Dentro havia muitas cartas de terror e bondage mostrando crianças, além de um poema onde ameaçava a vida do investigador Ken Ledwell, uma falsa autobiografia com vários detalhes da vida de Heather. Estes detalhes foram mais tarde divulgados ao público. Em dezembro de 2004, a polícia de Wichita recebeu outro pacote do assassino BTK. Desta vez, o pacote foi encontrado no Parque Murdoch, em Wichita. Dentro havia a carteira de motorista de Nancy Fox, que havia sido retirada da cena do crime, bem como uma boneca que estava simbolicamente amarrada nas mãos e nos pés, e ainda tinha um saco plástico amarrado na cabeça. Em janeiro de 2005, Ryder tentou deixar uma caixa de cereal na cama de uma caminhonete picape em uma loja de Home Depot em Wichita, mas a caixa foi descartada pelo dono do veículo.
Quando Hader perguntou depois, numa carta, o que tinha acontecido com a caixa, os lixos locais foram revirados e a caixa foi encontrada. A fita de vigilância do estacionamento daquela data revelou uma figura distante, dirigindo um carro preto do modelo Jeep Cherokee, que deixou o pacote perto da caminhonete. Em fevereiro de 2005, mais cartões postais foram enviados para Cake e outra caixa de cereal foi deixada numa localização rural que continha outra boneca amordaçada, que aparentemente simbolizava a morte de Josefine Otero, de 11 anos. Pois é, seguidores. Mas como já sabemos, a justiça é cega, mas enxerga no escuro. Em sua carta para a polícia, Heather perguntou se o que ele escrevia, se postos num disquete, poderia ser rastreado. A polícia respondeu para ele através de um post no jornal Wichita Eagle, afirmando que era seguro mandar por disquete. Em 16 de fevereiro de 2005, Heather enviou um disquete roxo de 1.4 MB da Memorex para Kansas TV, uma rede afiliada da Fox TV em Wichita. Também anexada estava uma carta, um colar dourado com um grande medalhão e uma fotocópia do livro Rules of Prey, do autor John Safford, de 1989, cujo tema era um assassinato em série. E foi assim que a polícia encontrou metadados incorporados em um documento do Microsoft Word excluído, que Heather não tinha conhecimento, que ainda estava dentro do disquete. O metadado continha as palavras Christ Lutheran Church e o documento foi marcado como modificado pela última vez por Dennis. Uma busca na internet mostrou que havia um Dennis Heather que era presidente da igreja luterana local. Quando os investigadores foram até a casa de Heather, eles avistaram um Jeep Cherokee preto, o mesmo modelo que a imagem da câmera de segurança do Home Depot havia registrado estacionado na garagem dele. Isso era uma evidência circunstancial forte contra ele, mas a polícia precisava de provas mais diretas, conectando Heather com os crimes antes que finalmente pudessem detê-lo. A polícia obteve então um mandato judicial que permitia aos investigadores acesso ao exame do teste Papa Nicolau da filha de Dennis Hader, que estava numa clínica médica da Universidade Estadual de Kansas. O teste de DNA mostrou que havia um laço familiar entre a pessoa que tinha feito o Papa Nicolau e a amostra de DNA das unhas da falecida Wergerle. Isso mostrava que o assassino era um parente próximo da filha de Hader, e combinando com as outras evidências, como o carro, foi suficiente para a polícia conseguir um mandato de prisão para Dennis Hader, o assassino BTK. Hader foi preso enquanto dirigia perto de sua casa em Park City, pouco depois do meio-dia, em 25 de fevereiro de 2005. Um oficial da polícia perguntou: "Senhor Hader, você sabe por que está sendo levado?" Ao qual ele respondeu: "Ah, eu tenho suspeitas do porquê." O Departamento de Polícia de Wichita, junto com os agentes do Escritório de Investigação do Kansas, do FBI e do ATF, conduziram buscas na casa e no carro de Hader, apreendendo várias provas nos equipamentos de computador dele. Um par de meia calça preta recuperada de um galpão e um recipiente cilíndrico. A igreja que ele frequentava, seu escritório na prefeitura e a biblioteca de Park City também foram revistados. Em uma conferência de imprensa na manhã seguinte, o chefe de polícia de Wichita, Norman Williams, anunciou: "O ponto final. BTK está preso." Em 28 de fevereiro de 2005, Hader foi indiciado em 10 acusações de assassinato em primeiro grau. Logo após sua prisão, a rede Associated Press citou uma fonte anônima que dizia que Hader havia confessado outros assassinatos, além daqueles a qual ele havia sido conectado. O advogado distrital do condado de Sedgwick negou isso, mas se recusou a dizer que Hader fez qualquer confissão, ou se os investigadores estavam buscando informações sobre outros possíveis crimes dele. Em 5 de março, notícias vindas de várias fontes afirmaram que Hader havia confessado os 10 assassinatos que havia sido originalmente acusado.
mas não mencionou nenhum outro homicídio. Em 1º de março de 2005, a fiança de Ryder foi firmada em $10 milhões e um defensor público foi apontado para representá-lo. Em 3 de maio de 2005, o juiz entrou com um pedido de inocente feito por Ryder, já que ele havia se recusado a fazer qualquer afirmação. Contudo, em 27 de junho de 2005, a data do primeiro dia do julgamento dele, Ryder mudou a sua confissão para culpado. No julgamento, Dennis Ryder confessou em detalhes todos os seus assassinatos, de forma fria, e não pediu desculpas a ninguém, e nem mostrou arrependimento. Em 18 de agosto, durante o dia final onde sua sentença seria lida, membros das famílias das vítimas manifestaram e fizeram suas declarações com Ryder na sala. Logo em seguida, ele se desculpou pela primeira vez em um monólogo de 30 minutos. Mas pelo jeito que pronunciava as palavras, muitos expressaram que ele falou aquilo da boca para fora. Sua declaração tem sido descrita como um exemplo de um fenômeno frequentemente observado entre psicopatas: a incapacidade deles de compreender o conteúdo emocional da linguagem. Dennis Ryder foi sentenciado a 10 penas de prisão perpétua, com um período mínimo de sentença de 175 anos. O Kansas, naquele período, não tinha pena de morte. Em 19 de agosto, ele foi transferido para o Instituto Correcional de El Dorado, no leste do Kansas. Durante a viagem de 40 minutos para o El Dorado, Ryder falou com o guarda sobre tópicos inócuos, como o clima, mas começou a chorar quando as declarações que as famílias das vítimas fizeram durante o processo judicial começaram a ser reproduzidas na rádio. Até os dias atuais, ele serviu boa parte de sua sentença em uma cela solitária, para sua própria proteção, com 1 hora de exercício por dia e banhos 3 vezes por semana. A partir de 2006, foi permitido a Ryder, de forma limitada, acesso à televisão e rádio, além de algumas revistas e alguns outros pequenos privilégios devido ao bom comportamento. E agora, seguidores, chegou aquela hora que eu gosto. E hoje, com a ajuda dos meus amigos Marcelo e Roberta, do Casal Fear, vamos fazer o nosso bate-bola. Nós vamos fazer aqui 2 perguntas e vocês respondam nos comentários. A polícia americana foi relapsa ou precavida ao demorar tanto tempo para prender o BTK? BTK cometeu um erro ao falar do disquete com as autoridades, ou ele já tinha ideia de se entregar para a polícia? Sim, não, por quê? Respondam, interajam comigo nos comentários, porque aquilo que for bom para vocês vai ser bom para mim também. E não se esqueçam, quem gosta dos vídeos do Navegante Criminal vai gostar dos nossos vídeos do Casal Fear também. E chegando lá no nosso canal, digam que vieram aqui pelo Navegante Criminal e serão muito bem recebidos, podem ter certeza. E vale ressaltar também para nos visitar no nosso Instagram, que é @casalfear, a gente vai estar deixando aqui na tela. E muito obrigado a todos e ao Navegante Criminal pelo convite. Muito obrigado a todos, é o Navegante Criminal. Forte abraço, tchau, tchau. Agradeço aqui a colaboração do Casal Fear no meu canal. Quem não for inscrito, se inscrevam nos 2 canais. Se gostarem do vídeo, deixem um like e compartilhem com os amigos. Façam seus comentários sempre educadamente para não constranger os envolvidos do caso e nem os familiares das vítimas. Enquanto eu navego pela internet em busca de novas histórias, vocês podem me visitar lá no Instagram, na página O Navegante Criminal, tudo junto em minúsculo. E não se esqueçam de ativarem o sininho para receberem as notificações de novos vídeos. E até a próxima!